O capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz essa afirmação de Jesus, amai os vossos inimigos, confesso a vocês que é o capítulo que eu considero mais relevante do livro, e confesso que é a afirmação de Jesus que mais me toca a necessidade de autotransformação. Porque se nós vasculharmos a história das religiões, nós vamos encontrar outros exemplos de missionários que falaram sobre o amor. Se nós pegarmos os escritos de Buda, quase 6 séculos antes de Jesus, 5 séculos antes de Jesus, nós vamos encontrar Buda falando do amor. Se nós também lermos os escritos de Confúcio, antes do Cristo, de Lao Tse, também antes do Cristo, e outros, nós vamos encontrar explicações sobre a importância do amor. Mas nenhum deles, absolutamente nenhum deles, afirmou tão categoricamente a necessidade de se amar o inimigo. Talvez essa seja a grande novidade que Jesus veio trazer para aquela geração, que era uma geração pautada em cima de uma justiça em que se deveria ter para com os outros o mesmo comportamento que o outro teve para consigo. Essa era a justiça do olho por olho, dente por dente. E não é incomum cristãos agirem assim. Não é incomum. É quase o comportamento natural, normal, digamos assim, o cristão querer fazer sua própria justiça. Quando não é consigo, o perdão é evocado para que o outro dê. Mas quando a ação é contra si, o perdão é esquecido, vem a raiva e vem o desejo de vingança. Portanto, ainda é algo a ser aprendido em nossa vida pessoal, como se comportar diante da agressão do outro quando é para conosco. E é exatamente esse o ponto da fala de Jesus. Amai os vossos inimigos. Mas eu quero chamar a atenção para um inimigo particular, um inimigo sutil, um inimigo quase que imperceptível. Na minha análise pessoal, eu conheci esse inimigo, o meu, há alguns anos atrás, talvez há uns 40 anos atrás, eu era bem jovem quando eu conheci meu inimigo. E não é fácil conhecer o próprio inimigo. Ele vem, às vezes, ele se apresenta, às vezes, o seu inimigo. Ele se apresenta de várias formas. Às vezes, ele aparece na infância, na pessoa de um irmão ou irmã. Depois, ele aparece na pessoa de um colega ou uma colega de escola. Às vezes ele aparece também como um rival de um relacionamento amoroso na adolescência. Também ele se traveste num colega de trabalho. Às vezes é dentro de casa o pai, a própria mãe, um irmão, um amigo que deixou de ser amigo, um ex, de tal maneira que este inimigo, e é um só,
ele se apresenta com várias faces, vários modelos. E nós tendemos a pensar que esse inimigo é aquela pessoa, porque se apresenta com todas as características, inclusive com o desejo de nos prejudicar. Então, por força da ideia matriz do que é inimigo, tendemos a acreditar que se trata de fato daquele ente externo. Mas, se nós juntarmos esses inimigos externos, chamemos assim, se nós juntarmos eles, vamos encontrar uma característica comum a todos eles. Eles se assemelham numa coisa. E essa coisa, ou esse aspecto, identifica o verdadeiro inimigo nosso. Essas pessoas que surgem em nossa vida, que nos desestabilizam, que nos provoca o desejo de vingança, elas têm em comum o poder de tocar em algo na nossa intimidade não resolvido. Tem esse poder. Toca. Sempre que você sair do seu equilíbrio, aquilo que ele fez sair do seu equilíbrio tem uma importância muito grande, porque lhe apresenta o que há em você necessitando de solução. Seja um filho, seja um companheiro, seja a companheira, seja a autoridade de alguém, quem quer que seja, descobriu o calcanhar de Aquiles, o ponto de vulnerabilidade dentro de nós. Melhor do que querer se vingar, seria agradecer. Obrigado porque você está tocando onde em mim é falso. Esse é o inimigo, esse é seu inimigo. Este ponto de vulnerabilidade é seu inimigo. Dormimos com ele, andamos com ele, escondemos ele, criamos mil malabarismos para esconder esse ponto de vulnerabilidade. Nos tornamos pessoas educadas para esconder. Fazemos caridade para esconder. É como a sala da casa de vocês, sempre arrumada. Alguns, outros são bagunceiros por natureza. Sempre arrumada. Mas a casa da gente não é a sala, o depósito, o sanitário, a área de serviço, compõe uma casa também. Mas a gente acha que se a sala estiver arrumada para receber a visita, nossa casa está ok. É assim que nós fazemos com esse ponto de vulnerabilidade. Nós maquiamos. Aprendemos regras de etiqueta. Mas vá na sua intimidade e você vai descobrir quem é o verdadeiro inimigo seu. Quem é? E ele mora na sua intimidade psíquica. É inalienável. Pode perdoar, pode amar as pessoas, mas se você não amar este inimigo, não vai dar certo. Pode ser uma pessoa ótima, maravilhosa, tratar todo mundo bem. Pode amar as pessoas, mas não é suficiente amar as pessoas.
pode amar a si mesmo, mas não é suficiente. É preciso amar o inimigo. Como? A questão é, como amar o inimigo que não sai de dentro de mim? Que a qualquer momento pode me desestabilizar. Que basta que toque naquele ponto vulnerável, eu desabo, eu me desestabilizo, eu me exaspero, a raiva vem. Como amar esse inimigo? É preciso primeiro identificá-lo. Para identificar o inimigo, há uma regra básica. Nunca mais, a partir de hoje, nunca mais, jamais terceirize a responsabilidade pela sua instabilidade. Jamais terceirize. Isto é, se eu me desestabilizo, sou eu o responsável por isso, não é a pessoa que eu considero que me desestabiliza. Não terceirize mais isso. Quem quer que seja, a pior pessoa do mundo. Essa é a regra básica para você identificar o inimigo oculto. Não terceirize responsabilidade para tudo o que lhe acontece. Ah, mas a culpa foi de fulana, de fulano, do chefe, do patrão, do governo. Todos têm responsabilidade com tudo no mundo, porque não se pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Tudo está interligado no universo. Então, todo mundo é responsável por todo mundo. Mas no que diz respeito à identificação desse inimigo interno, é importante que você passe a assumir o que em mim essa pessoa tocou. O que há em mim que foi incomodado pela atitude inconsequente, inadequada de fulano. Porque não se trata de passar a mão na cabeça do outro, se trata de identificar a causa em si. O outro errou. Não se trata de dizer que sou eu que estou errado, não. Há erros, há equívocos, mas eu preciso, independentemente de descobrir culpados, descobrir principalmente a minha vulnerabilidade, identificar. Só vou poder amar se eu identificar primeiro qual é o objeto do amor. Amai os vossos inimigos, extrapola o perdão àquele que nos agrediu. Extrapola, porque se eu não me conhecer, se eu não identificar, tantos quantos inimigos surjam vão me desestabilizar. E eu preciso identificar em mim. Às vezes é na rua, no trânsito. Quantas vezes a nossa vulnerabilidade é acionada no trânsito? Às vezes é no relacionamento amoroso. Quantas vezes a vulnerabilidade é acionada? Às vezes é diante de serviços mal feitos pela sociedade, que tinha o dever de atender um cidadão e você é agredido por os serviços mal feitos, a sua vulnerabilidade é atingida. Quantas vezes no dia ela é acionada? E você, a todo momento, por uma questão de condicionamento, vai alinhavando responsáveis, todos fora de você. Isso nunca para. Isso não tem fim. E você passa encarnação atrás de encarnação, aprendendo a perdoar os outros. E o seu inimigo, que mora dentro de você, que reencarna com você, que desencarna com você, que reencarna com você, numa roda sem fim.
é preciso identificá-lo. Identificá-lo. Antes de amar, e eu vou dizer como amar. Não terceirize mais responsabilidade. Você pode até reclamar do outro, gritar com o outro, xingar o outro. Você pode fazer o que você quiser com o outro, mas na sua intimidade, pense: o que é, meu Deus, que faz com que eu seja assim, responda assim, haja assim? O que em mim? Não é por que fulano faz isso comigo. O que em mim é falso, está faltando, é vulnerável. Esse é o inimigo. Nunca sai. Você pode estar em oração, ele está aí do seu lado, orando com você. Pode estar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está do lado. Pode ter um espírito superior do seu lado, lhe ajudando. Seu inimigo está do lado. Não em oposição. Não é em oposição. Não é aquele diabinho mau que se opõe ao bom, não. Não é. Não é. Ele não se opõe a você. Porque um dia você vai descobrir que esse inimigo, essa vulnerabilidade, é parte integrante de você que você sempre quis dissociar, eliminar. Não se elimina isto. Isso vive com você, é parte de você. Pode alguém eliminar a própria cabeça e continuar vivendo? Não. Não é possível. Então, depois de identificado o inimigo, para você poder amá-lo, você tem que tomar consciência que você é assim. Você não está assim, você é assim. Ah, não, eu estou mal. Não, eu sou mal. Eu sou assim. Essa é uma característica da minha natureza. Não se dissocia. A civilização teimou em querer anular, eliminar sumariamente, como se tivesse uma lança de Aquiles para atingir o inimigo mortalmente. Você tem que amá-lo. Jesus nos disse, ó, esse inimigo você deve eliminar ele, não, você deve amá-lo. Amá-lo. Então, considere que ele é parte de você. Quando uma mulher vai parir, passa por aquele sofrimento do parto, que um dia eu vou conversar com Deus para mudar. Mas tem uma forma mais simples. Não é? Mais simples. Sei lá como é. Forma mais simples. Tira do bolso, uma coisa assim mais prática, não sei. Quando o filho nasce, não tem essa mulher que não diga, é meu, é parte de mim. É assim que deve ser pensado, sentido com o inimigo. É meu, é parte de mim, essa vulnerabilidade, sou eu. É o depósito da minha casa que foi esquecido, é o sanitário que eu fecho para a visita não ver. Não é assim? Vou fechar, está sujo. Quem aqui já leu o livro Nosso Lar? Levante o braço, por favor. A maioria. Vocês se lembram quando André Luiz foi na casa de Lísias? O que é que foi mostrado para ele? O sanitário. Vocês se lembram disso? Ou não atentaram para isso? Uma visita. Foi conhecer o sanitário. Quem aqui leva
a visita para conhecer o sanitário. Só se botou um perfume forte, lavou, limpou, para mostrar, porque não mostra. A sua vulnerabilidade é parte integrante de você, é inalienável. Eu sou assim. Olha o inimigo que você esconde, inveja. Não, ninguém aqui tem. Mas você conhece alguém que tem. Agora, um dia você vai ter que se conscientizar que você é invejosa. Você não está, não. Você é. Porque não existe ser humano que não queira algo melhor e que eventualmente identifique em outra pessoa. Isso é inveja. Não, eu não sou. Diz logo assim. Eu sou. Diga outra coisa ruim que eu vou dizer. Adenal é. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu não terceirizo mais o mal. Não terceirizo. Sou eu. Faz parte de mim. É meu. Não dou para ninguém. Não adianta você querer que eu não dou. Você é. E vai sair daqui dizendo, eu não aceito. Eu não sou assim. É. Há alguns anos atrás, eu estava assistindo um noticiário e apareceu um sujeito que matou um bocado de gente. Sujeito ruim mesmo, espírito inferior, psicopata, assassino, latrocida e muita coisa. Eu olhei para aquele sujeito na televisão e disse, qual é a diferença entre eu e ele? Será que eu sou assim? Aí eu descobri que eu também era assim. Eu descobri isso. Tem tempo. Sabe por quê? Porque assim como ele mata, eu também sou capaz de matar. Depende das circunstâncias. Depende das circunstâncias. Ou uma mãe aqui, para defender seu filho, não é capaz de matar alguém. Ou, portanto, depende das circunstâncias. Se depende das circunstâncias, está em mim a capacidade de matar. A diferença única entre ele e eu é que eu já amo esse inimigo. Ele não ama esse inimigo. Eu já eduquei a capacidade de matar, ele ainda não educou. Amai os vossos inimigos é mais do que amar alguém externamente. É reconhecer a necessidade de educar o seu inimigo. Vamos lá, Adenal, você é assim. Agora, veja o que você faz com isso. Você é invejoso. Veja o que você faz com sua inveja. Você é egoísta. Veja o que você faz com seu egoísmo. Você é. Eu sou. O que eu faço com o que eu sou? Não é a negação. Não, eu não sou, eu não quero ser. Eu não posso me dissociar disso. Isso é parte integrante da minha personalidade. E da personalidade, me desculpem, de todo mundo. Vai fazer o quê quando a raiva vier na direção de outra pessoa? Não vai poder negar. Adianta perdoar o outro, mas não resolver o seu problema. Porque o seu problema não é perdoar o outro. O seu problema é lidar com a vulnerabilidade. Vai fazer o quê? Há que educar. Há que educar o inimigo. Transformá-lo em meu amor. É amar o inimigo. A história, as novelas, os filmes mostram os personagens, os vilões. Eles são representações do que se passa no mundo íntimo do ser humano. Razão pela qual deve existir uma pessoa na sua vida que você não goste. Deve existir. Eu tenho pelo menos uma meia dúzia. Não, sério. Gosto daquela pessoa. Não gosto. Não bate, sabe? Tem alguma coisa entre nós que não fecha. E olha que eu já tentei me aproximar, mas às vezes foi difícil.
Uma meia dúzia, para não botar 50, mas vamos ficar em meia dúzia. Mas é possível identificar em mim por que isso acontece. Por que isso acontece? Qual é a causa em mim de despertar a vibração do outro? De despertar. Há muito tempo atrás eu contei uma história aqui que eu sempre me lembro quando falo em amor aos inimigos. Eu tenho um amigo, e eu tenho cada amigo que vocês se assustariam. Eu tenho um amigo que ele era jornalista. Jornalista. E era campanha política. E um candidato a prefeito convidou ele para ser o jornalista-chefe da campanha. E ele achou ótimo. Começou a escrever artigos a favor do candidato a prefeito. Não era de Salvador, para não pensar que é alguém conhecido. Não era daqui de Salvador, não. E apareceu o opositor dele, do candidato a prefeito. E esse jornalista, meu amigo, espírita é uma pessoa maravilhosa, espírita, passou a escrever não só a favor do seu candidato, mas contra o outro. É aquela fase que nós identificamos o inimigo na outra pessoa. Não em nós, na outra pessoa. Ele entrou nessa fase. Ataque daqui, ataque dali. O jornalista convidado pelo outro candidato passou também a atacar o candidato dele. A política foi esquentando, foi se aproximando da época da eleição. Ele, esse meu amigo espírita, passou a atacar não só o candidato, mas o jornalista também. Olha que espírita fantástico, né? Exemplo. E ele de lá também atacar ele. Os dois, então, começaram a brigar. Vésperas das eleições, dias estavam faltando, poucos dias. Esse meu amigo sai na rua da cidade e na calçada que ele estava, ele identifica o outro jornalista. O sangue subiu, ele disse para si mesmo, é hoje que eu pego ele. O outro jornalista, que deve ter identificado essa vibração, atravessou a rua, mudou de calçada. O que é que ele fez? Atravessou a rua para pegar ele. Olha que negócio maravilhoso, né? Isso somos nós. Isso somos nós. O outro não pôde evitar. Quando chegou perto um do outro, o meu amigo espírita, partiu para cima dele e deu um tapa nele. Olha que coisa maravilhosa, né? Que exemplo. Ele caiu, o sujeito caiu, aparta daqui, aparta dali, não passou desse tapa e da queda. Esse meu amigo foi para casa. E aí foi pensar no que tinha acontecido. E achou que o outro jornalista ia matar ele. Então ele disse, eu não vou sair de casa. Passou a se esconder, com medo. Olha que exemplo de pessoa, né? É aquela fase que você não enfrenta os seus processos, você se esconde. Não quero ver o vizinho. Não quero ver. Não quero ver fulano. Nem vou descer de elevador, vou descer de escada. Tem gente que faz isso, não enfrenta. Não tem transparência na vida. Tem sempre um escapismo. Está sempre evitando. Vou evitar porque eu não sei lidar. Fazendo parênteses, no meu prédio tinha uma mulher que apelidavam ela carinhosamente de vaca. Apelido carinhoso. Essa mulher reclamava de tudo no prédio que eu morava. Reclamava de tudo, era uma confusão.
ela acha que ela era mal amada. E quando ela estava no elevador e as pessoas iam pegar, todo mundo dizia antes, está cheio. E só tinha ela. Não pegava o elevador com ela. Ela xingava. Aí um dia eu não tinha esse negócio não. Eu não encontrava com ela, eu queria encontrar com a vaca ou com a pessoa. Pego o elevador com ela e dou logo um bom dia. Ah, eu dou logo um bom dia. Pergunta alguma coisa, tem que perguntar alguma coisa. Dentro do elevador não fica calado. Para que ficar calado? Tem que ficar olhando para o teto, né? Eu olho para a pessoa, né? Vejo assim, de cima até embaixo, para ver a roupa, né? E pergunto alguma coisa, digo, o dia tá bom, eu falo alguma coisa. Dentro do elevador eu não fico calado. Pode ser elevador que for, eu não fico calado. Aí eu dei bom dia, ela, E eu não entendi aquele. E fiz uma pergunta a ela, que eu nem me lembro hoje. Fiz uma pergunta a ela, ela ficou calada. Não falou comigo. Até saímos do elevador e eu dei novamente, até logo. Não teve jeito. Ela não falou comigo. E aí, todas as vezes que eu encontrava com ela, ela passou a ouvir a minha voz. Eu acho que por repetição ela teve que se quedar. E pelo menos olhava para mim. Eu não encontrei mais essa mulher porque eu me mudei. Sabe onde eu a encontrei? No centro. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Ela passou a ir ao centro. Deve ter mudado alguma coisa nela. Não porque eu falei com ela. Não, eu não vou evitar o ser humano. Por que evitar o ser humano? Por que evitar outra pessoa? Por mais que eu não simpatize com ela, por que eu vou evitar uma pessoa? Eu só evito porque há uma vulnerabilidade em mim. Só por isso. Voltando ao jornalista. Ele passou a ficar com medo em casa. 1 ano se passou. O candidato dele, desse meu amigo, perdeu as eleições. 1 ano se passou, ele com medo do outro, não encontrava com o outro. Reunindo coragem, aí sim ele se mostrou resiliente, ele resolveu procurar o outro para pedir perdão, mas com medo. Qual seria a reação do outro ante o pedido de perdão? Qual seria? O que é que aconteceria? Ele não sabia. Ele ficou com medo do outro. Ao vê-lo, claro, né? Se na primeira vez ele atacou, mesmo com novos propósitos, o outro poderia querer se vingar. Ou não, mas ele ficou com medo. Fez o seguinte, sabia onde o outro morava, escolheu uma hora que ele sabia que o outro estaria em casa, ficou de tocaia para esperar o momento acertado. Quando viu o portão da casa, isso no interior da Bahia, portão da casa aberto, ele disse, é agora. Aí entrou. Entrou, casa do interior geralmente não se tranca a porta, ele abriu a porta da sala e entrou. Quando entrou, ele encontrou o inimigo dele de bermuda na sala. O sujeito ficou assim, apreensivo, ele disse, não, eu vim aqui lhe pedir perdão. Foi logo dizendo. Sentaram, foram conversar, choraram, e ele ouviu do inimigo dele a seguinte pérola. Depois que ele explicou que ele foi errado, que ele não tinha controle sobre os impulsos dele, que ele era uma pessoa agressiva, ele, esse meu amigo, confessou tudo, abriu-se. Por isso que eu vim aqui lhe pedir perdão. Sabe o que o outro disse para ele? Rapaz, eu quero lhe agradecer pelo que você fez comigo. Olha que maravilha, pelo que você fez comigo. Isso o quê? Como assim me agradecer? Quero lhe agradecer. Porque eu descobri, pela sua reação comigo, do que eu sou capaz de despertar numa pessoa.
Isso é que é identificar o próprio inimigo. Eu sou capaz de despertar essa raiva que você teve de mim. Eu não sabia disso. Eu não sabia que eu tinha essa característica de despertar o desejo de que alguém me mate. Você me fez um bem. Essa atitude desse homem, essa fala dele, é aquela de alguém que descobriu em si a razão da atitude do outro, mesmo o outro tendo sido totalmente inconsequente, porque tudo foi provocado, todas as iniciativas de agressão foi provocada pelo meu amigo, não foi pela pessoa. Mas ele, numa demonstração de superioridade, identificou nele como ele atiçava a raiva do outro. Nós fazemos isso? Ou a gente está atrás de quem é o culpado? Que não somos nós. E não se trata de descobrir culpados, mas sim de identificar esse inimigo dentro da gente. Porque quando ele é tocado, saia de baixo. Ame esse inimigo, isto é, acolha como parte integrante da sua personalidade, porque senão você vai ficar perdoando e agredindo, perdoando e agredindo. Quando perdoa? Agredindo, deixando para lá, agredindo, deixando para lá, agredindo e achando uma razão na sua agressão. E não há mudança, não há transformação. Há um verniz externo que dificulta a sua verdadeira autotransformação. O alcance do amor aos inimigos vai além do que nós consideramos como inimigo externo para uma identificação naquilo em nós que precisa ser aceito. Eu me aceito assim. E quando eu digo que isso não é inalienável, você não vai tirar isso de você. Ah, Denal, será que um espírito elevado tem isso? Tem. Claro que tem. Porque pode ser elevado porque está num degrau mais acima, mas não deixa de ser humano. É humano, tem tendências. É humano, tem tendências. Agora, se não é humano, eu não sei como é. Quem não é humano, eu não cheguei lá ainda. Quando eu chegar, eu vou entender. Mas espírito que passa pela condição humana, seja quem for, vocês podem perguntar assim, e Jesus? Eu não posso esquecer que quando ele teve raiva, ele chicoteou. É humano. É humano. Ou está errado, ou aquilo ali botaram demais na Bíblia. Não, se for assim, a gente vai selecionar o que a gente acha que é verdade e excluir o que a gente não gosta. E aí cada um vai ter sua Bíblia. Está lá, nós temos que entender. Era um ser humano. E como ser humano tinha... Se fosse uma mulher, o que a gente diria? TPM, né? Mas não era homem, então não tinha TPM. Era a natureza da pessoa, a maneira de ser. Embora a raiva que ele teve era educada, porque em outro momento que ele foi agredido, ele silenciou, ficou na dele. Entendeu o momento e agiu como agiu. Deixou-se ser crucificado. Não, nós precisamos acolher esse inimigo oculto que agora, eu espero que vocês identifiquem ele. Tirem ele da clandestinidade. Ó, não é mais clandestino. Ele vai agora ser visível a mim. Mas essa visibilidade não é para você dizer assim, eu sou uma pessoa má, que é, claro que é, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Mas não é para se sentir inferior aos outros. Porque quem está do seu lado também é. O vizinho também é. A madre superiora também é. A madre inferiora também é. A mãe, o pai, todo mundo. Todo ser humano.
A civilização, com o nome de educação e etiqueta, escondeu esse inimigo. Agora, não é para você lançá-lo contra o outro. Contra o outro. Chegue para ele e diga, segure a onda aí, para você não me prejudicar. Deixe que eu controle a situação. Deixe comigo. Dialogue com essa parte de você esquecida, reprimida, acusada de negativa, ruim, a quem você sempre colocou como sendo o pior de você, só que é parte de você. Quem aqui pode dispensar o sanitário da casa? Ninguém aguentaria. Tem que ter, é parte integrante. Porque o corpo humano segue um fluxo energético de entrada e saída, então todos precisam. Assim, essa parte desprezada. Você nota ela, às vezes, em contos de fadas. Em certos contos de fadas, vocês vão encontrar uma parte que é desprezada, pequena, considerada inferior, e a solução vem dali. A solução vem dali. Às vezes é o piorzinho, o chamado aleijado, que vem de alijado. O chamado incapaz ou bobo, a solução vem dali. É aquilo que a gente inferiorizou, é aquilo que a gente deixou esquecido. Em nós existe essa fertilidade, criatividade, e que a gente despreza. E o nosso lado chamado negativo, ou o inimigo, contém toda uma força criadora, toda uma capacidade mobilizadora. Eu podia assistir a um filme, filmes são excelentes. Olha, o cinema é de uma capacidade de ensinar enorme. Enorme. Todo filme, qualquer filme, o pior e o melhor. Outro dia, eu não me lembro do filme, é tanto filme que eu já assisti que eu não me lembro. No filme, um sujeito diz assim para o outro: eu prefiro sua raiva do que sua inércia. Mais ou menos assim. Eu prefiro sua raiva do que sua inércia. Pois eu prefiro uma pessoa com raiva do que uma pessoa parada. Eu prefiro uma pessoa que identificou o seu mal do que aquele que se mostra bonzinho. Cuidado com o bonzinho. Somos seres humanos. Somos pessoas. Com raiva eu atuo. Outra coisa, não pense em eliminar a raiva não, porque a raiva é uma emoção. Emoção é instinto. A gente educa o ódio, mas não a raiva. A raiva é adrenalina. Vem, você não escolhe ter raiva não, você tem. Então não se preocupe em não tê-la, se preocupe em educá-la. Ame o inimigo, porque nele está a solução, a saída. É fundamental. Amai os vossos inimigos, para mim, é a excelência da mensagem de Jesus. Só se compara quando ele fala no reino dos céus. Essas duas ideias, para mim, são centrais no Evangelho de Jesus. Identifique o seu inimigo particular. É seu. Não terceirize mais a responsabilidade por tudo o que lhe acontece. Entenda que esse inimigo é parte integrante de você, você não vai poder escondê-lo, guardá-lo, eliminá-lo. Ele tem que ficar na sua consciência. E amá-lo significa educá-lo para uso. Para uso. Educá-lo para uso.
pensando assim, a gente pode ir além do pensamento de que o inimigo externo deve ser amado. Até porque considerar uma pessoa sua inimiga é bobagem, é pequenez. Não, eu posso não gostar de uma pessoa, mas não é minha inimiga. E nem quero a destruição dessa pessoa, porque isso é uma grande bobagem. Somos diferentes, temos diferenças. E às vezes essas diferenças exaltam nas relações, dificultando o entendimento. Mas não é inimiga, nem eu quero prejuízo para o outro. Então, não percamos tempo com questões menores, colocando o nosso inimigo pessoal contra o outro. É bobagem, é perda de tempo. Há coisas mais importantes para se fazer na vida do que perder tempo querendo confronto com o inimigo do outro. Eles vão lhe destruir. Então, ame o seu e eduque o seu. Muita paz.